Namastê, tudo bem? Como é que está do lado aí? Espero que todos bem, graças a Deus. Então vamos para mais uma aula sobre o campo de energia humano. Eu acabei não conseguindo gravar ontem, eu não sei se eu comentei aqui, mas para quem não sabe, eu estou fazendo uma formação para ser terapeuta em cura energética. E aí as minhas aulas retomaram essa semana, então eu estou me adaptando aos horários, às aulas novas. Então, provavelmente eu também vou ter que trocar os dias que eu estou fazendo as aulas, né? E aí, queria fazer hoje de manhã também, não deu certo. Estou gravando agora à tarde, tá? Para deixar depois disponível para vocês. E, enfim, né? Coisas que acontecem, eu deixei claro lá até no Instagram que caso precisasse mudar algum dia as aulas eu iria mudar, porque, enfim, a vida vai trazendo outras situações e a gente vai se adaptando, né? Nada como a gente estar realmente nessa flexibilidade. Isso fala muito também da nossa energia feminina, aonde a gente não engessa nada, a gente vai vendo como é que o fluxo da vida ela vai se mostrando para a gente e como que a gente pode se adaptar, né? E, enfim, daí hoje eu vou gravar hoje à tarde, diferente um pouquinho, mas eu fiz a aula aqui para vocês, espero muito que vocês gostem, que vocês estejam aproveitando, tá bom? Então eu vou apresentar aqui, ah, botar a apresentação para vocês verem hoje. Então a gente vai retomar um pouquinho, né? Sobre os estudos do campo de energia humano. Lembrando que a gente está tendo aula de visagismo agora também, então para quem sentir de assistir, tem as aulas lá no YouTube. Então tá apresentando aí para vocês, né? E o que que a gente vai falar então hoje? Vamos lá. Meu computador tá um pouco lentinho hoje. Então, a gente vai falar da história da investigação científica no campo de energia humana, né? Então, é bem importante a gente entender como a ciência ela traz nessas informações. Eu já trouxe em algumas aulas anteriores, então, para quem não acompanha, eu super aconselho que vocês vão lá, assistam no YouTube, né? E então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa investigação científica, né? Então, a tradição espiritual, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre a história científica, mas a gente vai trazer um pouquinho desse lado espiritual, né? Como é que a espiritualidade, as religiões, elas viam essa questão do campo de energia humano, né? Então, tinha algumas religiões que elas experimentavam, né? De enxergar essa luz em torno da cabeça das pessoas. Então, por exemplo, na Igreja Católica tem muitos quadros onde tem, por exemplo, a imagem de Jesus Cristo, da Virgem Maria, de outros santos que tem essa luz em torno da cabeça. E isso era representado como um campo de energia humana, né? Então, essas imagens da igreja mostram muito isso, né? Então, muitas religiões retratam já o campo de energia humano através da arte, né? Eles traziam assim nos quadros, mas também eles sempre já traziam esse conhecimento, né? Que tinha uma luz que ele chegava em torno da cabeça das pessoas, né? E que através das práticas religiosas, por exemplo, como a meditação e a oração, elas nos levam para estados de consciência muito mais ampliados. Então, quando você está meditando, né, e você realmente entra nesse estado de foco, de concentração, você consegue ter esse estado ampliado de consciência, né, aonde você consegue expandir ao ponto de você conseguir sair do seu corpo. E você saindo do seu corpo, você realmente entende essa consciência que é você, né? Eu já tive essa experiência em uma meditação que eu fiz e foi muito incrível ter essa experiência, porque realmente eu estava, né, em estado meditativo. Eu lembro de estar escutando uma das orações que era uma dessas do Rosário que eu li lá na Chama Violeta que eu fiz com vocês, agora eu só não vou lembrar do nome. E é uma oração
que toca muito, porque eu fiz a meditação e foi quando eu fui para esse estado, e também toda vez que eu escuto ela, e aquele dia quando eu falei para vocês na meditação da chama violeta, eu sempre fico muito arrepiada, assim, porque ela realmente ela é muito especial, ela é muito forte, né? O campo de energia é muito forte. Então, quando você vai para esse estado de meditação, ou quando você faz uma oração, e essa oração, a gente tem que entender o quê, né? Vamos lá. A oração, ela tem um campo de energia muito forte ali em formato. Então, imagina, são muitas pessoas fazendo essa oração, colocando essa intenção, né? Então, por exemplo, que nem os deuses, né? A gente pode dar um exemplo dos deuses da Índia, né? Que a gente sabe que Ganesha, por exemplo, é o removedor de obstáculos, ele fala da prosperidade, ele fala da abundância. Ou, por exemplo, Shiva, que é o destruidor, então ele renova, ele tira tudo aquilo, ele transmuta aquilo que não serve mais para trazer o novo. Então, cada deus ele tem a sua potência, ele tem a sua energia, né? Então, quando a gente quer focar em algo específico na nossa vida, a gente pode ir para os deuses. E assim como a gente faz com as orações, né? Então, tem vários tipos de orações, né? Então, por exemplo, na Igreja Católica, tem muita oração específica, a oração para o Santo Antônio, por exemplo, ou algum outro santo. E a pessoa se afiniza com esse campo de informação, esse campo de energia que existe ali, e ela faz essa prática. E quando você está, né, nessa devoção muito forte através da oração, ou quando você está em estado de meditação, você consegue alterar esse estado de consciência. E isso é muito incrível, mas isso requer o quê, gente? Prática, que nem eu falo para vocês. Para a gente conseguir realmente ir para esses estados elevados, a gente tem que ter uma prática, a gente tem que ter constância, né? Então, realmente é importante quando a gente vai se conectar com esse lado espiritual, a gente fazer isso todos os dias, não é uma coisa que eu faço uma vez na semana, é realmente ter um espaço que seja todos os dias, que seja uma horinha. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu estou fazendo a prática do Japamala, né? Que é fazer 1 hora por dia do Japamala. Então, é 1 hora que eu tiro do meu dia, né? Que eu acordo cedo, enfim, antes da aula começar, eu faço meu Japamala. Então, é 1 hora que eu tiro do meu dia, aonde eu faço meu Japamala ali, aonde eu realmente faço, eu dedico essa 1 hora para poder fazer a minha prática. Porque eu sei, por exemplo, que quando eu faço uma prática na parte da manhã, o meu campo de energia, além de ele elevar, além de eu ir para esse estado de consciência mais ampliado, esse campo ele vai reverberar para o resto do dia. Então eu já estou no dia e já estou bem. É diferente quando, por exemplo, você não faz uma prática e aí você, sei lá, acorda já estressado, acorda atrasado e aí tem que fazer um monte de coisa no dia, então você já acorda num estado mais agravado, e isso vai agravando o corpo físico também, porque a gente precisa estar com a nossa mente em equilíbrio, né? Então, essas práticas religiosas, elas fazem a gente estar, alterar e atingir esses estados de consciência mais ampliado, né? Que fazem a gente ter essa percepção sensorial que nem eu falei para vocês, né? Nas aulas anteriores. Então, na tradição espiritual, há mais de 5.000 anos, menciona uma energia universal denominada prana, visto como a origem de toda a vida. Prana, o alento da vida, move-se através de todas as formas e lhe dá vida. Então é muito comum, né, a gente ouvir, pelo menos na formação para mim é muito comum a gente ouvir o prana, né, que é essa energia universal que ela rege o universo, ou sei lá, consciência cósmica, tem vários nomes, né, que a gente pode associar isso. Mas o prana, ele dá essa origem para a vida, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma meditação, a gente também está acessando esse prana através dessa meditação que a gente vai fazendo, né? Então, é muito interessante, né, de a gente realmente ir para esse lugar de ter uma prática e fazer ela todos os dias. Porque quanto mais eu pratico uma determinada seja meditação, alguma oração, mas isso fica integrado, essa consciência no meu campo de energia, isso fica informado em mim. Então, quando você, por exemplo, vê um mestre, por exemplo,
você olha para ele e você consegue sentir já aquela integração de consciência nele, porque ele pratica aquilo todos os dias. Então, por exemplo, ele é uma pessoa realmente disciplinada, ele tem rotina nas coisas que ele faz, né? Então, muitas vezes a gente associa, por exemplo, rotina, disciplina e fazer as mesmas coisas todos os dias sendo chato, mas na verdade não é. Quanto mais você faz uma coisa e você repete elas várias vezes, você vai se tornando bom naquilo. E você se tornando bom naquilo, aquilo te dá liberdade ao invés de aprisionamento, porque a gente tem uma distorção em relação a isso. Achar que a vida é chata quando você faz sempre a mesma coisa, mas na verdade não, você está realmente indo para esse lugar de ter disciplina, de ter rotina, de você focar em coisas que são importantes, que cuidem e elevam o seu campo de energia para você se manter bem. E aí você consegue se tornar uma pessoa livre e feliz no mundo, né? Porque no final é tudo isso que a gente quer. E, gente, aí eu trouxe algumas práticas, né? Então, de dar de exemplo as práticas dos yogis, né? Que daí eles manipulam esse prana através das práticas, principalmente das técnicas de respiração, da meditação e dos exercícios físicos, para que possa manter esses estados de consciência alterado, né? E muitos yogis, eles também vivem muito mais tempo, porque eles realmente vão para esse lugar de fazer as práticas, né? De ter esse cuidado na respiração. Então, é muito importante a gente também se observar, né? O autoconhecimento, ele traz muito sobre isso, né? Hoje mesmo na aula, a minha mestra estava falando da questão corporal, né? Como é que a gente anda, como é que a gente expressa isso, né, no corpo, né, e tá nessa observação de, nossa, será que o meu ombro, por exemplo, o direito ele tá mais alto que o esquerdo, e hoje eu notei muito isso, né, em mim, eu disse, caramba, o meu ombro direito está mais alto que o esquerdo, e o esquerdo quer dizer que é energia yin, então eu tô gravada na energia yin, e o meu corpo, ele tá informando isso. Então, isso que a gente estuda na formação faz parte, né, da questão da cura energética. E é muito legal, por exemplo, dessas práticas dos yogis, que eles fazem essas respirações, né? E essas meditações, e essa respiração, eles têm esse lugar de observar como está a sua respiração, porque muitas vezes a gente está numa respiração muito curta, a gente realmente não está fazendo essa respiração que é mais longa, onde eu inspiro o ar, eu encho a minha caixa torácica, e aí depois eu solto, aonde eu esvazio todo. Então eu encho os meus pulmões, todo ele, e depois eu esvazio todo ele. Então eu tô nesse lugar realmente de observar e o estado de consciência ele vai alterando também quando eu já começo a ir para esse lugar de estado mais dessa respiração mais tranquila, não é aquela respiração ofegante que tipo sabe aquelas respirações que são muito ofegantes, que a pessoa respira metade ou nem metade do que realmente é o normal, né? Porque se a gente for olhar a anatomia dos nossos pulmões, eles são gigantes. Então a gente acaba tendo umas respirações muito curtas. Então, por exemplo, pessoas que praticam atividade física e estão muito sedentárias, elas também têm essa dificuldade de respirar, né? Porque elas ficam e você tem que ir, calma, pera lá. Tem que ir para esse lugar de relaxar mesmo, né? E isso é muito importante, por exemplo, a meditação ela é importante em relação à questão dos pensamentos, por quê? Porque ela faz com que a gente realmente vá para esse lugar de diminuir esse barulho da mente. Então, quando eu foco, por exemplo, isso que é muito importante, por exemplo, quando você faz a prática da meditação, quando você foca na sua respiração e você vê assim, você está inspirando do ar,
e você está soltando, você foca mais nessa observação do seu corpo, ao invés de ficar no barulho da mente. Então, é muito importante a gente ter essas práticas, né? E o exercício físico, ele entra nisso também, porque é muito importante a gente entender que quando a gente está nessa mente muito barulhenta, muito falando, 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 e meu Deus, fala isso, fala aquilo, a gente tem que colocar, a gente tem que fazer alguma prática para o corpo. Então, fazer um yoga ou sair para correr, fazer uma atividade física que você curta, porque você vai sair da sua mente e você vai colocar sua consciência no seu corpo. Então, quando você está nesse estado de muito mental, você está muito na sua mente, é muito importante você ir para o seu corpo, né? E na formação a gente faz a cura dos movimentos e ela é incrível nesse sentido, porque realmente eu saio da minha mente, né? Eu saio dessa parte intelectual e a minha mente fala, e eu vou pro corpo, eu vou lá para, tipo, movimentar os meus ombros, movimentar o meu corpo, mexer a cabeça, enfim, daí eu realmente vou para esse estado do corpo. Então, os yogas, eles já têm essa sabedoria e é muito importante a gente retomar isso para a gente ver o quanto é importante a gente também ter esse lugar, né, de ter essas práticas, né? E aí, gente, os chineses lá no terceiro milênio antes de Cristo, eles vão chamar essa energia vital dar o nome de Qi, né? E esse Qi, eu acho que é assim que eu posso estar pronunciando errado, tá? Contém duas forças polares, que é o Yin e o Yang. O que que é o Yin e o Yang, né? Eu até tinha falado do meu corpo aqui. O Yin, ele vai representar a nossa energia feminina. E o Yang, ele vai representar a nossa energia masculina. Então, todos nós seres, tanto homens quanto mulheres, a gente tem a nossa energia feminina e a nossa energia masculina. E a gente tem que buscar esse lugar de equilíbrio da energia masculina e feminina. Então, eu vou dar o meu exemplo que nem eu falei hoje, né? Eu, por exemplo, tô observando o meu corpo, que nem a minha mestra estava explicando, eu tô mais agravada na energia Yin, porque eu, Gabriela, eu tenho mais essa energia predominante em mim, energia feminina, né? Então, quando ela está em excesso, quer dizer que ela está em agravamento e eu preciso diminuir ela um pouco e trazer a minha energia masculina para que ela consiga ficar em equilíbrio, né? Porque a energia feminina, ela vai muito para esse lugar da nutrição, de ser passivo, de ser calmo, né? De, tipo, fazer as coisas com mais lentidão. Enquanto a energia masculina, ela é mais ação, ela é mais direcionamento, ela é mais foco, objetivo. E a gente precisa entender que a gente tem essas nuances e que muitas vezes a gente pode estar numa polaridade mais do que a outra. E é muito importante a gente ir para esse lugar de estar alinhado, de estar em equilíbrio. Então a gente tem que estar sempre cuidando como está essa energia dentro de nós, né? Então, aqui, ó, quando o Yin e o Yang estão equilibrados, possuímos saúde física. Já em desequilíbrio, resulta em agravamento. Então, se eu, por exemplo, que nem eu reparei hoje no meu corpo, eu estou com excesso de energia Yin, eu estou indo para o lugar de agravamento. Então, eu tenho que olhar para isso para poder ter esse equilíbrio dessa energia masculina. Então, como eu faço meu processo de autoconhecimento, eu estudo, eu faço terapia, eu, Gabi, já sei que o mecanismo da minha energia feminina, aonde que eu estou em desequilíbrio, por exemplo, né? Eu muitas vezes eu acabo não expressando, né? Não tendo algumas ações que são importantes e eu acabo indo muito para esse lugar do feminino, que é passivo e sem ação, mas, por exemplo, às vezes até letárgico, do que para, ao invés de usar essa energia, por exemplo, feminina e ter um pouco de mais ação, de dizer, não, peraí, deixa eu ter uma ação aqui, deixa eu falar isso, deixa eu me posicionar, né? Então, quando eu me conheço, quando eu faço esse processo de autoconhecimento comigo,
eu consigo entender aonde que eu tô indo no meu desequilíbrio. E aí hoje eu já consegui identificar onde é que estava esse desequilíbrio. Eu já estava, né, na verdade, olhando para isso, e aí hoje, com essa informação, voltamos, gente. Caiu aqui. Eu acho que a internet está oscilando um pouquinho, então eu espero que dê tudo certo. Que tenha gravado, a princípio sim, né? Então, retomando, então quando eu identifico algum desequilíbrio dessas energias, eu tenho que fazer esse processo de autoconhecimento comigo para entender aonde que eu preciso olhar, né, para esses lugares. E aí eu trouxe, né, que tem uma técnica, né, a acupuntura, não sei se alguém já ouviu falar, é aquela onde bota as agulhinhas, sabe? É uma excelente terapia para fazer esse equilíbrio dessas energias, tanto do yin e o yang. Então, é uma indicação também, né? Se caso você sinta que você está nesse desequilíbrio, você pode procurar um profissional que faça acupuntura para que ele possa te auxiliar nesse sentido. Aí agora a gente vai para a tradição científica, o que que é o que a ciência traz para nós em relação do campo, né? Então, a energia vital percebida por um corpo luminoso foi registrada pela primeira vez na literatura ocidental pelos epitagóricos por volta de 500 antes de Cristo. Sustentavam que a luz produzia uma série de efeitos no organismo humano, incluindo a cura de doenças, né? E aí depois tem dois eruditos aqui que eles viram em humanos que possuem uma energia capaz de causar interações entre os indivíduos à distância. Relataram eles uma pessoa pode exercer um efeito salubre ou insalubre sobre outra com a sua simples presença. O que que isso quer dizer? A gente vai aprofundar ainda mais em relação a isso quando a gente entrar no campo de energia humana e falar sobre magias mentais, ganchos, coisas que a gente pode fazer em relação à interferência do campo de energia de outras pessoas, né? Então, basicamente, quando você está num lugar, eu já trouxe isso várias vezes para vocês aqui de exemplo nos meus vídeos, mas quando a gente está num lugar, né, e aí você sente que não é um lugar legal, ou quando você entra num lugar que tem uma energia muito gostosa, você quer ficar mais tempo lá. Ou às vezes você vai para um lugar onde você fica tipo, ai, nossa, que esquisito tá aqui. Isso é o quê? É que o campo de energia daquele lugar tá te informando que, tipo, nossa, eu não tô curtindo estar aqui, porque esse campo aqui ele não tá ressoando comigo. Então, muitas vezes você vai para os lugares onde você não se sente legal e que dá vontade até de ir embora. Às vezes você chega e diz assim, nossa, eu não quero ficar aqui, quero ir embora. Eu já várias vezes aconteceu isso comigo, de, tipo, ir para um lugar e ficar um tempo só pelo social ali, dizer, ai, nossa, vou socializar, mas, tipo assim, eu passar, sei lá, meia hora e dizer assim, caramba, eu não vou conseguir ficar aqui por muito tempo. Por quê? Porque você está acessando esse campo e esse campo ele está te informando muita coisa. E o que é vibracional, a gente não está vendo com os nossos olhos físicos, né? Eu sempre, eu acho isso algo muito importante de a gente conversar, porque se, gente, por exemplo, você, né, tem muitos médiuns, né, que vêm os espíritos, vê os obsessores, enfim, vê seres de outras dimensões, inclusive que, por exemplo, se a gente tivesse essa capacidade mediúnica de enxergar tudo que está ao nosso redor, ou, por exemplo, o que está no campo de energia das pessoas, a gente ia começar a se tornar pessoas extremamente seletivas para quem realmente você vai dar esse acesso ao seu campo de energia. Quem realmente vai conversar com você, quem realmente vai acessar a sua intimidade.
Porque a gente não está vendo, mas tem um campo de energia informado ali, tem as intenções ali, tem as formas, pensamentos, miasmas que ficam no campo da pessoa, só que a gente não está vendo. Mas quando você está sentindo algo ali, que é aquela repulsa, muitas vezes você não entende porque você está querendo forçar algo, tem algo dizendo ali no campo, informando para você, né? E muitas vezes a gente pode exercer esse papel também de ser uma pessoa salubre ou insalubre. O que que isso quer dizer? Ou você é uma pessoa que tem esse campo de energia elevado, que é magnético, onde você transmite esse lugar tranquilo, gostoso, de paz, de relaxamento, onde as pessoas gostam de estar perto de você. Ou, por exemplo, você tem esse campo onde, assim, você tá sempre mal-humorado, você tá sempre irritado, você tá sempre de mal com a vida, você só fala mal das pessoas, faz fofoca, triangulação. E aí você fica naquela energia ali, onde, tipo, você repele as pessoas não querem estar perto de você, sabe? Tipo, vai conversar com você, você só sabe falar coisa negativa, entendeu? Tipo, ai, tá vendo o que tá acontecendo no mundo? Que não sei o quê, nananana, e começa a jogar um monte de lixo emocional em cima das pessoas que ninguém aguenta. Ninguém consegue ficar perto por muito tempo de uma pessoa assim, entende? Então a gente pode se tornar essas pessoas que são ou uma pessoa que tem esse efeito salubre, onde é uma pessoa boa, gostosa de você conversar, ou vai ser uma pessoa extremamente negativa, onde você não vai conseguir ficar muito tempo conversando com ela. Então, isso se informa através do campo de energia. Por isso é importante a importância de a gente entender e a gente começar a ir para esse lugar de perceber, de novo, despertar essa percepção sensorial de entender. Peraí, tô acessando esse lugar, tô acessando essa pessoa, deixa eu ver como estou me sentindo aqui. É muito importante. Aí depois a gente tem esse matemático, Velmont, que ele visualizou um fluido, né, universal que impregna toda a natureza e que não é uma matéria corpórea e condensável, mas um espírito viral puro que penetra todos os corpos, né? Então esse fluido universal é o prana, é essa energia universal, é essa consciência que rege todas as coisas aqui no universo, né? Que ela não é uma matéria, por isso que digamos assim, é algo realmente invisível, que nem ondas eletromagnéticas que a gente não pode ver, mas que elas existem, elas estão a todo momento sendo transmitidas aqui através de nós. E ela penetra todos os corpos, e aí a gente pode ir para por exemplo, e eu gosto de usar muito isso, que a gente é uma célula de Gaia, a gente é uma célula do planeta Terra, né? Então a gente está todos conectados, a gente faz parte do todo, né? Na aula passada a gente conversou sobre isso. Então, quando eu entendo que eu faço parte dessa rede do todo, a forma como eu estou vibrando no planeta influencia muito todos os seres que estão perto de mim. Então, se eu não consigo cuidar da forma como eu penso, das formas das minhas emoções, como elas estão sendo expressadas, e eu não pratico ter ação correta na vida, isso influencia o todo, né? E é algo que é muito importante a gente sempre parar para ver como estou tendo as ações na vida, porque não adianta nada eu reclamar de coisas, sendo que eu não sustento aquilo que eu estou reclamando na minha vida. Então, eu não posso ir lá e reclamar, por exemplo, do lixo que está na rua, na esquina de casa, sendo que eu sou uma pessoa que joga o saquinho de bala no chão. E eu vou lá e entupo o bueiro da minha cidade. E aí a minha cidade alaga toda. Aí eu vou lá e reclamo, sendo que eu não tenho a ação correta de não, peraí, eu comi uma balinha aqui, tô dando um exemplo bem idiota, assim, mas pra gente entender. E eu vou lá, eu não tenho lixo na rua, mas eu guardo na minha bolsa. Eu deixo guardadinho aquele saquinho lá na minha bolsa. E aí, quando em algum momento, quando eu chegar em casa, eu vou tirar aquele saquinho dentro da minha bolsa e vou colocar no lixo. Porque eu tô tendo a ação correta. Eu tô alinhado com a minha consciência. Então, ao invés de eu reclamar, eu tenho ação na vida. E através da minha ação, através do meu exemplo,
eu consigo sustentar isso e ensinar outras pessoas que também estão vendo o que eu estou fazendo, porque tudo está sendo percebido, né? Tudo está sendo visto. A gente acha que as pessoas não estão vendo o que a gente está fazendo, mas elas estão o tempo todo. E voltando aqui para esse matemático, né? Aí teve o Mesmer também, junto com Velmont, afirma que os objetos animados e inanimados podiam ser carregados com esse fluido, e esses corpos materiais podiam exercer influência uns sobre os outros à distância, subentendendo a existência de um campo, de certo modo, idêntico ao campo eletromagnético. Então, novamente, tem esse fluido que eles trazem, né? Então a gente vai entender o que, gente? Que são formas diferentes de falar sobre a mesma coisa. Então eles falam desses objetos animados e inanimados que carregam esse fluido. Gente, a internet tá caindo aqui. Vai ficar tipo, sabe, dando essas paradinhas assim. Mas seguimos, né? Não vai ser por isso que a gente não vai continuar a aula. Então, gente, voltando, esses objetos animados e inanimados, eles carregam esse fluido, né, dos corpos materiais, que somos nós, matéria, e tudo é matéria, né? Lembra que eu falei? Tudo é matéria, tudo tem energia, é energia condensada. Então, ela traz essa influência sobre os outros à distância. Então, por exemplo, quando eu estou pensando em alguém, eu automaticamente, quando eu penso nessa pessoa, essa pessoa ela vai receber esse pensamento, porque eu estou emanando esse pensamento de mim e esse pensamento vai se conectar com essa pessoa. E automaticamente essa pessoa ela vai, nossa, do nada eu lembrei dessa pessoa. E por que será? Porque eu pensei nela. Então acontece muito isso. Já, com certeza já deve ter acontecido com você, de tipo, você pensar numa pessoa e logo em seguida ela te ligar ou te mandar uma mensagem. Mas era por quê? Porque essa pessoa ela já estava pensando em você, ela criou essa forma pensamento, ela emanou para você, chegou para você essa informação, e aí quando vê só isso se materializou, isso só foi, ela já estava pensando em realizar a ação que ela queria, e ela foi lá e fez. E aí isso materializou. Então a gente, por isso a questão do orar e vigiar os nossos pensamentos, porque a gente materializa aquilo que a gente pensa. Então, se a gente não tem esse cuidado, essa qualidade dos pensamentos, a gente pode acabar materializando coisas que a gente não quer porque a gente fica dando força para esses pensamentos e acaba que, se isso gera um campo muito forte, isso materializa na vida. Então, é muito importante a gente cuidar realmente da qualidade dos pensamentos, é por isso que é algo que a gente fala muito sobre isso, né? Então, acaba que esse fluido, ele vai o quê? Vai influenciar outras pessoas à distância, né? Então, entende qual é o campo eletromagnético foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Aí, depois a gente tem esse Reichenbach, que ele passou 30 anos fazendo experiências com o campo e que dava o nome de força ótica. Muitas propriedades eram exclusivas da força ótica e determinou que os polos de um ímã exibiam não só a polaridade magnética, mas também uma polaridade única associada ao campo ótico. Outros objetos, como os cristais, possuem a polaridade única, sem ser magnéticos. Os polos do campo de força ótica têm como propriedades subjetivas objetivas serem, na verdade, quentes, vermelhos e desagradáveis, ou azuis, frios e agradáveis, à observação de indivíduos sensíveis. Os polos opostos não se atraem, como acontece no eletromagnetismo. Ele descobriu com a força ótica polos semelhantes que atraem polos semelhantes de atraem ou semelhante atrai semelhante. Então, ele trouxe, né, um nome diferente para falar sobre o campo. E o que que ele descobriu, gente? Essa parte, o finalzinho, ela é muito importante, que semelhante atrai semelhante.
O que que isso quer dizer, assim, se a gente colocar na vida do cotidiano, né, na nossa vida, nossa realidade? Que semelhante atrai semelhante. Então, a forma como eu vibro, Gabriela, a forma como eu escolho viver, a forma como eu escolho pensar, eu vou acabar atraindo pessoas que também pensam da mesma forma que eu, que acreditam nas mesmas coisas que eu, ou que querem fazer parte dessa realidade também. Então, a gente acaba atraindo essas semelhanças, a gente acaba atraindo essas pessoas que também pensam da mesma forma, né? Porque isso que é energético, é vibracional. Então, a gente acaba se atraindo, né? Então, por exemplo, eu faço parte de uma sanga. A Sangha é essa comunidade, é esse conjunto de pessoas que procuram ter esse mesmo objetivo, né? Alcançar sua iluminação, ter o seu propósito, ter o seu Dharma na Terra. Então, acaba que essas pessoas, elas criam esse campo de informação, por isso que eu falo da nova consciência planetária, que é sobre isso. É uma nova consciência no mundo onde tem pessoas que pensam da mesma forma, que querem trazer uma nova consciência, e isso de todas as formas, gente, não é só do lado espiritual, é o lado ambiental, de como a gente trata a terra, como a gente cuida isso, né? A gente tem aula de ecologia profunda, onde a gente estuda muito sobre isso, desse cuidado que a gente que tem que ter com o nosso lixo, da separação, de como a gente está cuidando de Gaia, daquilo que a gente recebe dela, como é que a gente está devolvendo de novo. Então, quando a gente encontra essas pessoas que vibram nessa mesma frequência, semelhante vai atrair semelhante. Então, eu vou atrair pessoas que também ressoam com essa mesma forma de pensar que a minha. Entende? Por isso a gente tem que estar sempre nesse lugar de se observar, tá? Nesse compromisso do processo de autoconhecimento, porque a mudança ela vai se dar sempre através de mim. Eu não posso colocar a responsabilidade da minha vida na mão de outra pessoa. Eu tenho que eu ser responsável por isso, né? E aqui eu quis trazer essa reflexão dele, porque ele trouxe de uma forma diferente, né? Aí tem outra coisa legal que também, que os cristais, eles possuem a polaridade única sem ser magnético, né? Então, os cristais, gente, eles são seres, assim como nós. Eles são seres, só que eles possuem uma consciência diferente. Então, por que que a gente usa um cristal para nos proteger, por exemplo, ou para deixar em casa? Por exemplo, a turmalina negra, que é um cristal escuro, preto, né? E ela tem essa capacidade de realmente transmutar e realmente puxar toda essa energia negativa ou densa do planeta que possa estar ali vibrando na sua casa, né, de forma os pensamentos, ou até no seu campo de energia, você chega carregado de casa, e aí você tá lá, tem aquela pedrinha que ela vai o quê? Vai transmutar essa energia, vai tirar do seu campo. Isso acontece o quê? Porque os cristais, eles têm vida, eles têm consciência. E a função deles aqui no planeta Terra é nos auxiliar também, é proteger, né? Então, aqui em Alto Paraíso, quem chega aqui sabe, né, que dizem que a gente está embaixo de um quartzo de cristal. Dizem que a gente está embaixo de um cristal. E esse cristal, ele potencializa tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, tudo que eu vibro dentro de mim, isso potencializa, porque o cristal, ele também faz isso. Então, é muito importante quando a gente vai acessando esse conhecimento, a gente também vai entendendo a função das coisas que tem no universo, né? Por que que o cristal ele existe? Por que que ele é importante? Porque qual é a função dele? Qual é a forma que eu tenho que cuidar dele? Então, se eu tenho cristais em casa, eu tenho que entender que eles têm vida. Então, eu tenho que, por exemplo, dar uma aguinha para eles levar na cachoeira, colocar no sol, fazer com que eles peguem energia vital, porque se eu respiro todos os dias, vocês acham que eles também não têm que respirar? Que eles também que não precisam de cuidado, de afeto, assim como a gente tem plantinha que tem vida, eles também precisam. Então, quando a gente tem esse entendimento maior sobre esses seres, a gente aprende a cuidar deles também, porque eles também precisam desse cuidado, né? Assim como tem uma plantinha, como tem um cachorro, eles também têm vida, tudo tem vida no planeta, né?
tudo tem energia. E deixa eu ver quem mais. Eu acho que acabou aqui a minha apresentação já, porque eu não lembro qual foi o último slide, mas acho que esse é o último. Deixa eu olhar aqui. O meu computadorzinho hoje, tadinho, ele tá bem lento. Esse é o último slide. Então, gente, hoje a aula tá mais curtinha, mas eu acho que deu para a gente captar um pouquinho mais, né, sobre o campo de energia humano e como a ciência traz, assim como as tradições religiosas trazem também, né, como eles explicam o prana, como explicam essa energia universal que rege todas as coisas no universo. E é muito importante a gente parar agora para refletir sobre essas informações, né, ver se ressoa com a sua verdade, se faz sentido para você, né? Porque é algo que a gente realmente vai acessando essa nova consciência planetária, a gente vai sustentando esse lugar novo no planeta. Porque eu trouxe isso, acho que na aula anterior, né? Não sei se foi de maquiagem, que eu misturo, e eu vou falando e nem sei mais onde que eu falei as coisas. E a gente acaba repetindo muito as nossas experiências aqui em Gaia. A gente acaba sempre tendo as mesmas experiências. Então, eu acabo sempre indo para a densidade do planeta. Eu sinto ciúmes, eu sinto inveja, eu sou maldoso, eu julgo, eu manipulo, eu traio, eu minto. Então, é sempre esse mesmo lugar que se repete na vida das pessoas. E a gente tem que começar a criar esse voto, essa ação nova de não, eu quero escolher ter experiências elevadas, eu quero estar feliz no mundo, eu quero estar em paz, eu quero estar alegre, eu quero sentir amor, eu quero abraçar as pessoas e sentir que eu estou pertencendo a algo muito maior que é além de mim. Então, quando eu estou nesse lugar elevado, eu começo a receber muita coisa, porque a providência divina começa a atuar na sua vida de uma forma surpreendente, porque você está ajudando, você está servindo, você está fazendo o que é melhor para você, e automaticamente, quando eu tenho uma ação correta na vida, isso reverbera para todas as pessoas. Eu estou ensinando as pessoas através do meu exemplo. Então, quando eu estou nesse lugar de compromisso, eu recebo muita coisa, porque a providência divina, Gaia em si, a Mãe Terra, ela é muito abundante. Ela não deixa faltar nada, entende? É tudo que a gente pode, ela dá em abundância, aquela mãe que está sempre doando, ela está sempre nutrindo. Mas cabe a nós também a saber cuidar dela, né? A gente tirou, ela deu bastante para nós, mas a gente também tem que devolver, a gente também tem que cuidar, a gente também tem que fazer a nossa parte. Isso que é se tornar um ser humano bom no mundo. Isso é deixar o seu espírito alegre e feliz, porque você está fazendo aquilo que é certo para você, você está nessa realização de você, né? Então é muito importante a gente meditar sobre isso, né? Por isso essas aulas, e eu estou muito feliz de estar poder fazendo elas, porque é muito bacana poder ter essa troca, né? Ter esse relacionamento aqui com vocês também. E é isso, gente. Feliz. Vou deixar disponível lá no YouTube, como já falei lá para vocês, como uma forma de serviço mesmo. E quinta-feira, a princípio, teremos nossa aula de visagismo. E logo, logo teremos nossas aulas de automaquiagem online também. Vou também ter aulas de automaquiagem aqui em Alto Paraíso presencial, só estou organizando algumas questões aqui. Então, logo, logo eu vou divulgar lá no Instagram. Para quem não me segue, é Gabriela com dois as, ponto, Abade, Demudo. E é isso, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.